Você já se questionou sobre o que exatamente cria a disparidade entre os ricos e a classe média? Por que os trabalhadores ficam pobres enquanto os ricos desfrutam de suas vidas? Uma vez revelou meu pai rico, me ensinou o segredo do dinheiro que meu pai pobre, chefe da educação, nunca poderia me ensinar: aumentar os gastos a cada aumento de salário. É bastante comum para a maioria das pessoas da classe média aumentar seus gastos cada vez que recebem um pequeno aumento salarial. A justificativa que frequentemente damos para esse comportamento é que merecemos, pois trabalhamos muito duro para isso. Além disso, muitos de nós gostam de acompanhar os outros. Se nosso vizinho compra um carro novo, tentamos fazer o mesmo. Isso já aconteceu com você? Nenhum gasto é justificado se isso prejudica sua situação financeira ou torna sua vida desconfortável. Trocar por uma casa maior, comprar um carro mais caro ou fazer férias mais luxuosas adicionam rapidamente estresse financeiro. Já imaginou desvendar os segredos das maiores mentes do mundo sem nenhum esforço? Pode parecer incrível, mas agora é uma realidade. Com o nosso kit de 100 livros resumidos, que inclui audiobooks e PDFs das partes mais valiosas, o aprendizado se tornou mais acessível do que nunca. Não perca essa oportunidade. Garanta o seu kit clicando no primeiro link da descrição. Não estamos dizendo que tais gastos nunca são justificados, mas precisamos questionar se realmente precisamos de todos esses luxos ou se estamos apenas seguindo tendências. E enquanto discutimos seguir tendências, a maioria das pessoas da classe média se esforça para se encaixar socialmente. Tentamos imitar os estilos de vida de celebridades ou influenciadores porque isso nos dá validação externa. O que não percebemos é que as celebridades e influenciadores aumentam sua riqueza através das redes sociais, enquanto nós diminuímos nossa riqueza tentando nos manter. É crucial ter em mente para onde está indo seu dinheiro e priorizar seus gastos. Alocar parte de sua renda para emergências e aposentadoria, e depois gastar apenas dinheiro opcional em luxos, é um hábito muito bom que permite aos ricos permanecerem ricos. Eles primeiro reservam dinheiro para emergências e aposentadoria, e só depois gastam em luxos. Os ricos vivem um estilo de vida financeiramente estável, e devemos aprender com eles. Uma regra prática que devemos seguir é que nossos gastos não devem crescer mais rápido do que nossa renda. Somente depois de garantir suas necessidades futuras, você pode gastar dinheiro em luxos. A maioria dos ricos investe seu dinheiro em ativos que proporcionam retornos estáveis a longo prazo. No entanto, a maioria dos investidores da classe média tenta superar o mercado. Tentar vencer o mercado é uma ameaça financeira que o mantém preso na mesma situação ao longo da vida. Muitos de nós compram ou vendem investimentos a cada pequena flutuação no mercado. Você sabia que até mesmo o lendário investidor Warren Buffett cometeu o mesmo erro ao comprar seus primeiros negócios? Ele comprou 3 negócios de uma empresa de petróleo por $38,25 cada. No final do dia, eles estavam sendo vendidos por $37. Temendo esse pequeno revés, ele vendeu esses negócios alguns meses depois por $40 cada. Se ele tivesse mantido os investimentos por apenas alguns anos, teria vendido por $200 cada. Mas o Sr. Buffett tinha apenas 11 anos quando cometeu esse erro. Enquanto a maioria de nós comete o mesmo erro na idade adulta, pensamos em sair apenas após obter ganhos rápidos, sem considerar os fundamentos da empresa e as perspectivas de crescimento. Os ricos não fazem isso. Eles compram investimentos desvalorizados e os deixam crescer ao longo dos anos. Isso requer disciplina rigorosa, pois eles não são tentados por pequenos ganhos rápidos. Outra armadilha do timing de mercado é esperar por uma grande queda no mercado antes de comprar. A maior desvantagem dessa estratégia é que, enquanto esperamos, nosso dinheiro fica parado em uma conta bancária, perdendo oportunidades. Isso pode levar a várias oportunidades perdidas. Em um mercado em alta, há a chance de os preços caírem. E, em um mercado em baixa, investir no mercado de ações se torna mais arriscado. Então, é melhor investir no mercado. Segundo o Sr. Buffett, em vez de esperar por uma oportunidade no mercado, é melhor investir em fundos de índice S&P 500, que proporcionam um retorno de 8% a longo prazo. Ele argumenta que, para o investidor médio,
é extremamente difícil prever movimentos de mercado com precisão e consistência. A estratégia de comprar barato e vender caro é mais fácil de falar do que fazer. Até mesmo investidores com uma compreensão profunda das tendências de mercado lutam para cronometrar o mercado. Portanto, um retorno de 8% a longo prazo de um fundo de índice é muito melhor do que a maioria das estratégias de investimento disponíveis. Alavancagem de risco baixo. Enquanto a maioria das pessoas da classe média pensa que alavancagem de risco e capacidade de risco são a mesma coisa, há uma grande diferença entre as duas. A capacidade de risco determina o quanto de risco podemos suportar. Isso significa que nossas restrições financeiras nos impedem de assumir riscos muito altos. Por exemplo, se tivermos grandes dívidas estudantis para pagar, não podemos considerar deixar nosso emprego. Por outro lado, a alavancagem de risco determina o quanto de risco queremos assumir. Um exemplo seria um milionário que prefere manter todo o seu dinheiro em títulos do governo, em vez de investir no mercado de ações. Mesmo quando o mercado está mostrando uma clara tendência de crescimento. A principal razão por trás desse comportamento é a aversão ao risco, onde as pessoas têm mais medo de perder mais de $100 do que o prazer que teriam ao ganhar os mesmos $100. Por essa mesma razão, a maioria das pessoas não deseja iniciar um negócio, mesmo que tenham um salário substancial. A maior razão é o medo dessas 4 palavras. E se eu falhar? Mas essa relutância em assumir riscos calculados nos mantém presos na classe média ao longo de nossas vidas. Os ricos assumem riscos calculados quando veem uma oportunidade lucrativa. E a principal razão pela qual conseguem fazer isso é porque têm salários seguros no caso de sua ideia de negócio falhar. Não estamos sugerindo que você largue seu emprego hoje e comece um negócio imediatamente. O que estamos sugerindo é que cada um de nós seja bom em algo, pelo menos. Talvez você seja bom em escrever. Por que não começar a escrever conteúdo nas horas vagas? Se você é bom com números, inicie uma pequena consultoria e veja como as coisas se desenvolvem. Você não saberá se a ideia de negócio funcionará ou não sem tentar. E começar um negócio paralelo é a melhor maneira de fazer isso. Se você perceber potencial e descobrir que isso pode gerar mais dinheiro do que seu emprego das 9 às 5, então assumir esse risco pode valer a pena. No máximo, você pode falhar, mas com seus salários pode voltar ao mercado de trabalho e conseguir outro emprego também. Mas se tiver sucesso, terá a oportunidade de estar entre os 1% mais ricos do mundo. Mas tal recompensa não vem para aqueles que não assumem nenhum risco. Hoje em dia, há muita confusão em torno do investimento. Com influenciadores financeiros aparecendo em todos os lugares, todos compreendemos o valor do investimento. Os mais pobres não sabem onde investir. Investir no lugar certo torna-se extremamente crucial, porque pequenas diferenças nos parâmetros de investimento podem levar a um desastre financeiro. Não considerar vários fatores, como opções de investimento, condições de mercado atuais e objetivos pessoais de investimento, leva a erros nas decisões de investimento. Um exemplo de investimento sem pensar é seguir conselhos financeiros de amigos e parentes que não têm uma base financeira sólida. Além disso, seguir cegamente o conselho do seu consultor financeiro sem verificar suas análises é outra ameaça que você deve evitar. Esse pequeno exemplo é a razão pela qual a maioria das pessoas de classe média fica presa nesse extrato, vivendo de salário em salário. Além disso, devemos sempre evitar investimentos emocionais ou baseados em modismos. Por exemplo, investir em novos e caros veículos só porque todos estão investindo neles pode levar à erosão da riqueza. Um grande exemplo disso foi a última febre das criptomoedas. Os ricos não investem toda a sua riqueza em investimentos tão arriscados. Eles analisam cuidadosamente os prós e contras e só colocam dinheiro onde obtém o máximo de valor. Portanto, os investidores de classe média devem sempre manter seus objetivos de investimento em mente. O primeiro passo para encontrar os investimentos certos é alinhar nossos objetivos de investimento, tanto de curto quanto de longo prazo. Após definir nossos objetivos, devemos encontrar investimentos que atendam às nossas metas de retorno e que estejam dentro de nossa capacidade de risco. Investir com objetivos como esses requer paciência e disciplina, e, ao mesmo tempo,
Mantém nossos gastos sob controle. Não se adaptar a tempos de mudança. Houve um tempo em que apenas cidades maiores ofereciam salários mais altos, mas isso também significava um custo de vida mais elevado. No entanto, no mundo globalizado de hoje, impulsionado pela tecnologia digital, a maioria das atividades empresariais pode ser realizada de qualquer lugar do mundo. Por isso, muitos empreendedores estão adotando o estilo de vida nômade digital, optando por trabalhar de forma independente como freelancers, consultores ou empreendedores. No entanto, a maioria das pessoas ainda presas em empregos tradicionais permanece relutante em aceitar essa mudança de cenário. Elas não desejam se mudar para cidades menores, mesmo que ofereçam um custo de vida mais baixo, pois não querem abrir mão da vida nas grandes cidades. Esse é um dos maiores equívocos que alguém pode cometer no início da carreira. Muitos de nós somos influenciados pela ideia de que ir grande ou ir para casa é a única opção, como se voltar para casa fosse algo negativo. O que muitos não percebem é que algumas das empresas mais bem-sucedidas do mundo foram iniciadas por indivíduos talentosos que começaram fora dos grandes centros urbanos. A Apple, a Amazon e o Google são apenas alguns exemplos. Trabalhar em cidades de menor custo é extremamente eficiente em termos de despesas. E é isso que você precisa no início da sua carreira. Você pode economizar mais dinheiro ao reduzir os custos de vida. Isso não apenas garante seu futuro, mas também aumenta sua capacidade de assumir riscos. Com mais recursos disponíveis, você pode iniciar um projeto paralelo que gere uma fonte de renda passiva, enquanto continua com seu trabalho regular para aumentar ainda mais sua renda. Ser avesso à mudança nunca é vantajoso. À medida que o tempo avança, é essencial acompanhar essas mudanças para permanecer relevante. Muitas pessoas de classe média consideram uma casa apenas como um lugar para viver, enquanto os mais ricos a veem como um ativo produtivo. Enquanto os investidores de classe média acreditam que alugar uma casa é mais econômico, muitas vezes esquecem que os pagamentos do financiamento imobiliário são dedutíveis, resultando em menores obrigações fiscais anuais. Além disso, alugar uma casa pode gerar uma fonte de renda passiva, liberando você das pressões de pagar a hipoteca. Adicionalmente, alugar uma casa oferece proteção contra a inflação, uma vez que os investimentos em imóveis geralmente valorizam durante períodos inflacionários. Assim, mesmo quando os preços sobem, você continua fortalecido financeiramente. Se você aspira a transformar sua situação financeira, reduzir despesas essenciais, considerar o aluguel de uma casa pode ser uma estratégia valiosa. Volte sua mente para os dias de seus pais, tempos mais simples, certo? Agora pense rápido. Hoje, você é mais próspero do que eles jamais imaginaram. O mundo está ao alcance de suas mãos. Mas quando o sol se põe, o peso do estresse financeiro ainda paira sobre você. Sente isso? É ansiedade e confusão, mas também esperança. Hoje os americanos figuram como a população mais rica da história. Mas por que tantos estão presos em um ciclo de dívidas? O investimento em conhecimento paga o melhor dos juros, como disse Benjamin Franklin. Vamos colocar as coisas em perspectiva. Ao observarmos a população global e suas situações financeiras, podemos categorizá-las em 3 grupos distintos com base em porcentagens. Primeiramente, temos a elite, os 5%. Esses indivíduos representam o ápice do sucesso financeiro, possuindo riqueza generacional em larga escala, muitas vezes na casa dos milhões ou bilhões. Essa riqueza não é apenas para a vida deles, mas é destinada a beneficiar várias gerações após eles. Em seguida, passamos para os 15%. Esse segmento representa a classe média, pessoas que levam vidas confortáveis, providenciando casas, desfrutando de férias e aproveitando os frutos do trabalho sem extravagâncias. No entanto, a grande maioria, 80%, encontra-se em uma posição desafiadora, muitas vezes lidando com instabilidade financeira, vivendo de salário em salário e navegando constantemente nas águas turbulentas da incerteza financeira. Sinta o peso desses números. São histórias que eles contam, vidas que representam. Agora pense sobre a fonte do nosso conhecimento. As escolas têm muitas coisas para nos ensinar, mas, frequentemente, a educação financeira não está entre elas.
O que aprendemos sobre dinheiro na escola difere significativamente da literatura financeira real. A indústria financeira gira em torno de duas coisas: dívidas e taxas. No entanto, nosso sistema educacional nos prepara para sermos trabalhadores, não experts financeiros. Você percebe essa desconexão? Falando em literatura financeira, a dívida é um instrumento financeiro comum, tornando-se quase uma norma. Desde a compra de presentes até roupas, as pessoas estão acumulando dívidas de maneira preocupante. No entanto, é importante lembrar que nem todas as dívidas são iguais. Algumas podem ser investimentos, enquanto outras podem representar uma armadilha financeira. As recompensas de cartão de crédito podem ser tentadoras. Quem não quer dinheiro de volta ou milhas aéreas? No entanto, se você estiver usando sem um plano, pode acabar pagando mais em juros. Você ganha recompensas, mas o risco está em não saber o que está fazendo, como alertou Warren Buffett. Vamos começar com uma crença amplamente difundida. Empregos oferecem segurança, certo? Pense novamente. Durante a crise financeira de 2008, os Estados Unidos enfrentaram uma das recessões mais severas desde a Grande Depressão. Esse colapso econômico resultou em uma significativa redução de empregos, com o número de desempregados nos EUA atingindo 6,8 milhões entre 2008 e 2009. O índice de desemprego atingiu 10% em outubro de 2009. A ansiedade do desconhecido. Isso serve como um lembrete forte dos riscos associados à dependência exclusiva de um emprego como fonte de renda. Assim como uma árvore não depende de um único galho para sustentar todos os seus frutos, os indivíduos devem considerar a diversificação de suas fontes de renda para se proteger contra desemprego e incertezas econômicas. A crise econômica é um desastre. Transitando para nosso ambiente social. Na era do Instagram e TikTok, é fácil se deixar levar pela pressão de manter um padrão de vida elevado. Com amigos exibindo gostos caros, é fácil ceder à tentação. No entanto, lembre-se, a verdadeira riqueza não se trata de ostentação. Trata-se de estabilidade financeira e paz de espírito. Já se perguntou por que, apesar de ter uma boa renda, ainda luta financeiramente? Vamos explorar alguns hábitos financeiros comuns que podem estar segurando você. Falando em hábitos financeiros, ganhar dinheiro pode ser desafiador, mas mantê-lo é ainda mais difícil. Tome Mike Tyson, por exemplo. Ele ganhou mais de 300 milhões de dólares, mas declarou falência em 2023. Além disso, 28% dos americanos que ganham mais de 200 mil dólares vivem de salário em salário. Não se trata apenas de quanto você ganha, mas de como você gerencia e mantém esse dinheiro. Se suas despesas excedem sua renda, você está em apuros financeiros. Viver de salário em salário pode parecer comum, mas é um jogo perigoso para se jogar. Outro aspecto a ser considerado é o planejamento financeiro. Já pagou multas por atraso ao esquecer de pagar um imposto? Perdeu algum desconto por expectativas elevadas? A falta de planejamento pode custar mais do que você imagina. E sobre gastos inevitáveis, as taxas são uma realidade. Mas será que você está pagando mais do que o necessário? Ser financeiramente livre significa compreender como as taxas operam e garantir que você não esteja desembolsando em excesso. Além disso, falando em despesas inesquecíveis, o consumo constante de drogas ou cigarros, além dos óbvios riscos à saúde, pode corroer seu bolso mais rápido do que você percebe. Considere os custos a longo prazo, tanto em termos de saúde quanto financeiramente. Se cometeu algum desses erros financeiros, não se preocupe. Reconhecê-los é o primeiro passo para a liberdade financeira. E se está encontrando valor nisso, não se esqueça de clicar no botão de gostei, dicas para o sucesso financeiro. Não é o quanto você ganha, mas o quanto você guarda, o quão duro ele trabalha para você e quantas gerações você o guarda. Robert Kiyosaki. Começando com o básico, a clareza financeira é o primeiro passo para a liberdade financeira. Você conhece exatamente suas entradas e saídas de dinheiro? Se não, é hora de se familiarizar com seu relatório financeiro. Pegue papel e caneta, liste cada fonte de receita e cada despesa que você incorre. Esse simples ato pode fornecer insights profundos sobre seus hábitos de gastos e áreas onde você pode gerenciar suas finanças de forma mais eficiente. Familiarize-se com sua situação financeira
e você já estará no caminho para um maior controle financeiro e liberdade. Agora que tem uma imagem mais clara, é hora de estruturá-la. Considere adotar a estratégia de alocação de 50%, 30%, 20%. Destine 50% de sua renda para necessidades, 30% para desejos e, crucialmente, reserve 20% para poupança ou pagamento de dívidas. Esse método não apenas garante que você viva dentro de seus meios, mas também pavimenta o caminho para um futuro financeiro seguro. Agora, pegando um conceito do clássico financeiro Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki, muitos foram apresentados à ideia de pagar a si mesmo primeiro, em vez de pagar as contas e esperar para ver o que sobra. Os inteligentes financeiramente separam sua própria poupança primeiro. Lembre-se dos 20% de sua renda. É aqui que isso se encaixa. Enquanto aqueles que lutam financeiramente pagam suas contas primeiro e guardam o que resta, os inteligentes financeiramente guardam primeiro e depois pagam suas contas. Mudando para estratégias de negócios, você deveria ter uma corporação? Sim ou definitivamente sim. Uma corporação pode oferecer muitos benefícios financeiros, incluindo potenciais vantagens fiscais. Se você está preocupado com impostos e se pergunta como os mais ricos conseguem minimizar suas obrigações fiscais de maneira legal, a resposta geralmente está em suas estruturas de negócios e estratégias. No entanto, é crucial consultar um contador para entender as implicações e benefícios com base em sua localização e circunstâncias pessoais. Saber é poder, e compreender como liderar estruturas corporativas pode ser um divisor de águas para a saúde financeira. Essa é a estratégia. Tenha 3 contas separadas, uma para taxas, outra para negócios e a terceira para despesas pessoais. Esse sistema simples pode ajudar a estabilizar suas finanças e garantir que você esteja sempre no controle de seu jogo financeiro. Mudando para a importância de nossos ambientes sociais, estudos mostram que sua renda será 10 a 20% da renda de seus 10 amigos mais próximos. Envolva-se com aqueles que o inspiram, não com aqueles que o atrapalham. Construindo sobre o conceito de crescimento financeiro, a saúde é essencial, mas o investimento é onde a mágica acontece. Diversifique seus investimentos, entenda os riscos e veja seu dinheiro crescer. Pensar em investir quando tem mais dinheiro? Cuidado! A procrastinação pode ser seu maior inimigo. Comece pequeno, mas comece agora. O milagre dos juros compostos não espera por ninguém. Antes de terminarmos, uma pergunta para você. Qual desses hábitos financeiros ressoa mais com você? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Suas ideias podem ajudar alguém a mais em seu caminho para a liberdade financeira. A literatura financeira é mais do que apenas entender sobre dinheiro. É uma mentalidade, um comprometimento e um caminho. Com as melhores ferramentas, conhecimento e atitude, você pode navegar pelo complexo cenário financeiro moderno e alcançar a verdadeira liberdade financeira. Lembre-se, não é sobre quanto você ganha, mas sobre como você o gerencia. Inicie seu caminho hoje e seu futuro eu lhe agradecerá.